Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para poder virar a página e mudar de assunto. Agora a gente vai falar de um assunto bem legal, bem interessante dentro da biologia, para poder estar fechando aí todo esse conteúdo que a gente vem estudando esse tempo todo, que é uma parte que é chamada de filosofia da ciência. Vamos falar sobre a origem da vida, Lamarck, Darwin, teoria da evolução, neodarwinismo, especiação, são algumas questões aí relacionadas à evolução, ok? Começando hoje pela origem da vida, só que eu queria tratar com vocês um pouquinho antes como que funciona a ciência da maneira como ela é hoje. Nem sempre foi assim. As coisas nem sempre foram feitas da maneira como ela é. Mas como a ciência funciona hoje? Primeiro, um cientista, ele pesquisa. Olhando para hoje, como a ciência faz para poder estudar alguma coisa, o cientista pesquisa. E o que o cientista pesquisa? Fatos. O que são fatos? Fato é alguma coisa que acontece, aconteceu, está ali. Você não tem questionamento sobre o fato. Mas não necessariamente você sabe explicar aquele fato. A tentativa de explicação de um fato é que o cientista faz quando ele observa algo, por exemplo, jogou para cima algo e caiu, ou seja, o que sobe cai. Por que cai? O que acontece? Que forças atuam? Por que esse fenômeno acontece? O fato é o fenômeno em si. Mas a tentativa de explicar aquele fenômeno, a ciência dá o nome de teoria. Então, quando o cientista estuda fatos, algo que acontece ou que é observado, e tenta dar uma explicação para aqueles fatos, o nome que a gente dá para aquilo é teoria. Só que quando o cientista cria uma determinada teoria, a partir do momento que aquela teoria foi formulada, se ela é bem aceita, ele vai atrás, e os demais que estudam aquela área vão atrás das provas. Vão atrás de tentar comprovar o que aquela teoria explicou. Tentar demonstrar de alguma maneira, com experimentos ou com pesquisas, ou com tentativa de desvendar novos fatos que possam corroborar e confirmar aquela teoria, a explicação do primeiro fato, mas de diversos caminhos e formas diferentes, vão tentar comprovar aquela teoria e ver se aquilo é, é coerente, se aquilo é inquestionável, ok? Enquanto uma teoria não encontra as provas de forma que ela se torne imbatível, ela continua chamando uma teoria. Então, fatos, eles são inquestionáveis, eles acontecem, são observados, estão lá. A teoria, ela está ali para poder ser atacada, para poder ser questionada, para que os demais cientistas de áreas correlatas ou da mesma área possam estudar e tentar fazer questionamentos e apontar. Ok? Enquanto o cientista que formulou a teoria está em busca de provas, ou todos os demais que vêm depois dele estudando e investigando aquela teoria, procuram provas. Quando essas provas são encontradas, de forma que aquilo não tem mais como mudar, aquilo está comprovado, a teoria ela vai passar a se chamar lei. Por isso que nós temos leis de Newton. Você não muda mais aquilo ali já está comprovado, aquilo está sedimentado, ok? Só que enquanto tudo isso está acontecendo, em cima dos que estão estudando a teoria, você vai ter uma série de questionamentos, uma série de confrontos, uma série de tentativas de derrubar e de competir, de tentar conhecer e entender melhor aquilo. Em cima de uma teoria se formam outras teorias para poder tentar explicar melhor o que não foi bem explicado na primeira, e ela vai evoluindo, ela vai mudando, ela vai agregando novos conhecimentos, de forma que existe uma disputa interna muito grande dentro da área, testando aquela teoria até que ela se concretize, se estabeleça como uma teoria muito forte e até que se encontrem provas para poder tornar uma lei. Ok? Só que tem um pouco mais aqui para a gente poder explorar. Enquanto tudo isso acontece, isso é a ciência de hoje, a ciência moderna, enquanto tudo isso acontece, como que nós, mortais, ficamos sabendo das coisas? Quem que eu estou chamando de mortais? Todos, inclusive os próprios cientistas, mas que são de áreas diferentes de uma determinada teoria. Ou seja, uma teoria da física, para que biólogos, químicos,
médicos, qualquer outra área, possa compreender o que está acontecendo ali, filósofos, qualquer pessoa de qualquer outra área que não seja daquela onde a teoria foi formulada, está sendo questionada, está sendo estudada, está sendo debatida e desenvolvida ali, qualquer um que não é daquela área é o que eu estou chamando aqui de mortais. Ou seja, aqueles indivíduos que não entendem completamente e profundamente sobre aquele assunto. Ok? Isso acontece em todas as áreas da ciência. Com a ciência moderna hoje é impossível você envolver em tudo, você se envolver com tudo, você conhecer tudo. Você vai ter noções superficiais sobre tudo, mas com profundidade você vai conhecer sobre uma determinada área. Ok? Então, para que os demais, de áreas diferentes, possam entender o que está acontecendo nas discussões dentro de cada área específica, surgem alguns elementos, alguns indivíduos que são muito importantes em todo esse processo, que são os divulgadores de ciência. Divulgadores de ciência são pessoas que hoje em dia são inclusive até cientistas ou jornalistas que fazem esse papel, que eles vêm aqui fazer entrevistas, conversar, procurar entender, filmar, gravar, escrever a respeito do que está acontecendo lá dentro do mundo da ciência de uma determinada área, para que os demais possam entender o que está acontecendo ali. Esses divulgadores de ciência são os que traduzem a linguagem lá da ciência profunda dentro de cada discussão para aqueles que eu estou chamando aqui de influenciadores. As pessoas que vão escrever livros, que vão produzir documentários, que vão produzir cinema, que vão produzir material publicitário na internet, publicado ou não, que vão nos ensinar, desde pequeno, como que as coisas estão arranjadas, organizadas e como essas teorias se encaixam em toda a explicação que a ciência dá de todas as áreas a respeito do mundo e do universo. Ok? Bom, baseado nisso, o que a gente vai tratar? Entendendo que as coisas elas são dinâmicas, a gente pode compreender por que às vezes algumas teorias, e a gente vai mostrar aqui, elas surgiram e desapareceram. Elas nasceram e morreram. Porque a ciência ela é dinâmica, ela vai debatendo, ela vai estudando, novos fatos vão surgindo, novas explicações vão surgindo e às vezes uma teoria que era muito forte numa época cai e ela não fica mais, não permanece mais por tanto tempo, se ela não foi comprovada. Algumas teorias duraram séculos e outras nem tanto. Algumas existem até hoje, desde sua formação e foram bem estabelecidas, embora não tenham se tornado lei. Ok? Como teria aparecido a vida na Terra, então? Como teria surgido a vida aqui no nosso planeta? Esse é um debate de séculos, ou milênios. É um debate que passa pelas religiões, que passa pela ciência. A teologia, por exemplo, vai falar sobre a origem da vida a partir de Deus. A biologia, por exemplo, a partir da ciência moderna. Mas como, então, a biologia explica o surgimento da vida? Existem diversas teorias, a gente vai falar aqui de algumas principais, ok? A primeira delas seria aquela ideia antiga da geração espontânea, e que com certeza vocês já ouviram falar. A teoria da geração espontânea, ou abiogênese, ela foi proposta há mais de 2000 anos atrás por Aristóteles. Aristóteles ele propôs que a vida poderia surgir do inanimado, o animado do inanimado, o orgânico do inorgânico, o vivo do não vivo, se você simplesmente deixasse lá. Ela acontecia espontaneamente. Por que ele criou essa ideia? Por observação. Um milho parado, com o tempo vão ter alguns organismos mexendo ali. E ninguém colocou eles lá. Você deixa uma carne no cantinho, daí a pouco você vai ver alguns organismos, alguns vermes movimentando ali. Se você deixa um monte de roupa amontoada num canto muito tempo, depois você vai lá e você vai achar um monte de ratinhos lá. O que se observava é que surgiam seres vivos em lugares onde ninguém tinha colocado e ninguém explicava como eles tinham chegado até lá. Dessa ideia veio a proposta da geração espontânea lá de Aristóteles, onde ele falava que para poder surgir esse vivo do não vivo, tinha que existir ali, ser insuflado ali, o princípio ativo, ou a alma imortal,
que era a parte invisível da vida. Ok? Bom, essa teoria da geração espontânea, ela caiu em 1860, quando o Pasteur, Louis Pasteur, ele fez um experimento onde ele descobriu o mundo dos micróbios, os micro-organismos, esse mundo invisível que está aqui em volta de nós e que todo mundo convivia com ele sem conhecer. E aí ele demonstrou que, existindo micro-organismos, a vida, na verdade, ela não surgia espontaneamente. Ela não ficava surgindo em qualquer lugar que ficava matéria parada ali, inorgânica, surgindo o orgânico. Bactérias, por exemplo, ele demonstrou que elas não surgiam por geração espontânea, elas vinham só se tivesse alguma bactéria anteriormente entrado naquele lugar. Portanto, a geração espontânea, que foi uma teoria que durou mais de 2000 anos, ela caiu. O experimento do Pasteur, ele demonstrou, de forma bem simplista aqui a gente falando, que fervendo uma solução orgânica ali, aquecendo o material, ou seja, ele esterilizou o material e deixando aquele tubo fechado, aquele recipiente fechado, não crescia nada ali. Então não é porque você tinha todos os elementos necessários para a vida que a vida ia surgir espontaneamente. No entanto, se fizesse o mesmo processo de aquecer para poder esterilizar uma determinada solução com nutrientes ali dentro, né, com as substâncias necessárias ali para a vida ali dentro, mas quebrasse a ponta e deixasse que trocasse ar, ou seja, que entrasse em contato com esse suposto mundo invisível que existia ali, que era a teoria dele, existia o crescimento de seres vivos ali. Matéria orgânica crescendo ali. Como ela surgiu ali, já que tinha uma abertura e antes não tinha, ela entrou ali. Existe um mundo invisível, essa era a conclusão, de que nós não sabíamos e não conhecíamos. E esse mundo invisível estava dando origem àquilo que era vivo que estava ali. Então, na verdade, a vida surgia de vida, ela vinha de vida e não do não vivo. Ok? Mas aí, hipóteses para essa origem da vida, ou seja, do vivo a partir do não vivo, elas surgiram de várias formas, em vários momentos e várias teorias diferentes. Eu quero falar para vocês aqui de duas delas. A teoria autotrófica e a heterotrófica. A hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. A autotrófica é aquela que explora o seguinte: como todo ser vivo precisa de se alimentar para poder sobreviver, os primeiros seres vivos teriam que ter alimentos para poder sobreviver. Só que como não existia matéria orgânica, porque o alimento é matéria orgânica, você não tinha seres vivos para produzir matéria orgânica, não tinha matéria orgânica para esses seres vivos se alimentarem. Então os primeiros seres vivos teriam que produzir o próprio alimento. Se é como a gente visualiza hoje os fotossintetizantes, por exemplo, que pegam lá CO2, H2O, luz e produzem o próprio alimento, carboidrato, certo? A fotossíntese. Então os primeiros seres vivos teriam que ser autotróficos. Essa é a hipótese heterotrófica, a hipótese autotrófica. Só que contra essa hipótese tem um monte de argumentos. Por quê? E várias objeções dentro da própria ciência, dentro da própria biologia. Autotróficos, seres autótrofos, os seres que produzem o próprio alimento, conseguem fazer isso, mas isso não é simples. Para sintetizar uma matéria orgânica complexa, você tem que ter uma cadeia de reações complexas, você tem um sistema todo complexo para que aquilo possa acontecer, com muitas interações, de forma que para aquilo existir, para que o primeiro ser vivo existisse e produzisse o próprio alimento, ele teria que já nascer complexo. No entanto, aceitando essa hipótese, então, teria que aceitar que o ser vivo apareceu pronto. Um ser vivo complexo apareceu pronto, e não devagar e desenvolvendo gradualmente. Acontece que a teoria da evolução biológica, que é a base para a biologia moderna, ela afirma que os primeiros seres vivos eles teriam que ser muito simples para depois irem aumentando a complexidade e se tornarem complexos como um autotrófico. Então, a hipótese autotrófica, por mais que ela fosse lógica, ela ia contra a teoria da evolução, que era aceita pela maioria dos cientistas naquela época, então, portanto, olhava e falava, não dá, porque a base da biologia afirma que a vida ela vai do menos complexo para o mais complexo, portanto, não dá para um ser complexo, autotrófico, de uma vez ter surgido. Então, nós temos que explicar isso da forma do mais simples para o mais complexo. Como que vem isso? E aí surgiu a hipótese heterotrófica.
A hipótese heterotrófica, ela prevê o seguinte, que primeiro no planeta surgiram os aminoácidos. Depois dos aminoácidos, as proteínas. As proteínas são feitas de aminoácidos, então os aminoácidos foram se juntando, formando as proteínas. Depois as proteínas se agruparam em complexos que funcionavam, mais simples, mas que funcionavam, reagindo, interagindo entre si, que são os coacervados. Eu vou explicar. Depois veio a obtenção de energia, ou seja, os primeiros eles surgiram ali naqueles coacervados, mas eles não tinham a complexidade para poder ter a obtenção de energia e fazer esse processo, mas isso surgiu depois. Depois veio a capacidade de reprodução, depois veio o aparecimento dos autótrofos, os que produziam o próprio alimento. Demorou muito para chegar lá, ok? E só depois dos autótrofos é que esses predominaram e aí apareceram os seres aeróbios que funcionam na presença de oxigênio. Para poder explicar isso, como que a teoria propõe? Qual é a proposta dessa teoria? Primeiro, supõe-se que a primeira forma de vida, mais primitiva, se desenvolveu de matéria não viva, mas tinha ali os elementos necessários para poder agrupar, ok? Então, primeiro surgiu um ser simples, incapaz de fabricar o próprio alimento, que a gente vai chamar de coacervado. Isso não é a geração espontânea, que fala que o vivo surgiu do não vivo. Porque a geração espontânea fala que o vivo complexo, um verme, um rato, ou seja, um ser vivo já complexo, uma bactéria, já complexo surge do não vivo. Não é disso que a hipótese heterotrófica fala. Ela fala que surgiram seres muito simples, muito primitivos, não necessariamente vivos, mas algo proto-vivo, ou seja, algo pré-vida, ok? Que a gente vai dar os nomes adequados daqui a pouco, certo? Que isso veio surgindo a partir de elementos e moléculas necessárias ali que se agruparam, se juntaram para poder formar isso. Como seria então essa explicação? Eu falei que primeiro eram os aminoácidos, então como que os aminoácidos podem ter surgido? Bom, em primeiro lugar, os geólogos, eles constataram diversas evidências que demonstram que apontam para uma atmosfera primitiva da Terra rica em hidrogênio, metano, amônia e vapor de água. Se tinha hidrogênio, metano, amônia e vapor de água, temperatura alta, uma crosta terrestre aquecida, muita lava, muita descarga elétrica, muitas tempestades, naquele ambiente ali, será que sozinho dava para poder formar carboidratos? Desculpa, formar aminoácidos? Bom, em 1953, o Urey e Miller, eles montaram um dispositivo que está ilustrado aqui, onde eles fizeram essa mistura de vapor de água, metano, amônia e hidrogênio, jogando então descarga elétrica onde esses gases passavam, certo? E depois de uma semana aquilo acontecendo, aquele sistema sendo alimentado e acontecendo, foi aparecendo um caldo orgânico lá no final que tinha 2 aminoácidos, glicina e alanina. Ok, como eles conseguiram juntar esses elementos e com descargas elétricas e temperatura, etc. e tal, e tudo juntinho ali, como se supõe que seja a atmosfera primitiva, então dava para formar 2 tipos de aminoácidos. Não necessariamente todos, nós estamos falando de 2. A teoria, a proposta deles demonstrou que dava para poder fazer isso, então a teoria já propôs o seguinte: se dava para formar esses aminoácidos, pode ser que naquelas condições específicas que existiam só naquele momento e não hoje, ou seja, isso não está mais acontecendo, mas naquele momento existiam condições específicas que podem ter surgido outros também. Então existem várias teorias diferentes para poder explicar como surgiu o aminoácido A, B, C, D, e vão tentando gerar essas explicações, não existem para todos, ok? Bom, a experiência, então, do Miller, lá de 1953, então, indicou o que poderia ter acontecido. Algo semelhante poderia ter acontecido numa atmosfera extremamente primitiva, aqui, em condições extremamente específicas, somente daquela época. E as proteínas, ou seja, você tem aminoácidos, digamos, então, que durante milhões de anos foram surgindo aminoácidos e eles foram se acumulando ali na água. Depois que já tinha aquilo tudo, como que eles ajuntaram para poder formar proteínas e na ordem certa dos aminoácidos para poder essas proteínas funcionarem, ok? Aminoácidos, para se juntar, 2 aminoácidos se juntando formam dipeptídeos. Então, a primeira foi a tentativa de explicar como que 2 se juntaram. E daí, outros puderam vir se ajuntando aos poucos.
A ideia, a teoria para a junção de dipeptídeos, ou seja, de 2 em 2, seria o que é chamado de síntese por desidratação. Como que isso funciona? C.J. Fox, ele aqueceu uma mistura, foi o cientista que demonstrou essa síntese por desidratação, mostrando como 2 aminoácidos poderiam se juntar naquela atmosfera primitiva. Depois que já de milhões de anos formando aminoácidos ali, eles estavam ali, como que eles se juntaram? Eles fizeram o seguinte, ele fez o quê? Ele fez uma mistura seca de aminoácidos, todos prontinhos ali, ok? Considerando na teoria que tudo foi feito lá, por descargas elétricas, temperatura, pressão, atmosfera, etc. Foi formando, aí ele colocou mistura seca e depois aqueceu e depois resfriou. Com esse resfriamento, alguns se uniram, sem água, desidratação, ok? Então, aminoácidos se uniram e formaram aleatoriamente conjuntos ali que ele chamou de proteinoides. Não era exatamente proteína, porque não estava com toda a complexidade e com todos os aminoácidos na ordem certa de proteína, mas só juntaram. Se ele demonstrou que ajuntaram, então a teoria foi, se ajuntaram, podem aleatoriamente ter formado determinadas proteínas na Terra primitiva, sem que elas tenham sido formadas a partir do complexo que a gente conhece hoje. Hoje, para uma proteína ser produzida, você tem um DNA que produz o RNA, que vai ser lido para um ribossomo para produzir uma proteína. A proposta da hipótese heterotrófica, que foi formada por vários cientistas ao longo do tempo, é que primeiro surgiram as proteínas por esse processo, para depois fazer o caminho inverso para chegar ao DNA, e hoje a gente tem do DNA chegando até a proteína. É assim que a teoria propõe, ok? Bom, esses dipeptídeos ou esses proteinoides que foram se ajuntando foram sendo lavados ali pela chuva e levados para dentro da água. E aquilo foi se acumulando ali, ok? Nessas condições, então, essas ligações peptídicas foram se formando, as primeiras proteínas foram surgindo e a Terra foi enchendo a água foi enchendo de um caldo orgânico gigantesco que não tinha ninguém para consumir aquilo foi se acumulando ali, ok? Bom, aí veio o tal coacervado. O que é o coacervado? Seria algo parecido com a célula. A ideia é que aminoácidos e proteínas na Terra, antes da vida, tinham enchido a água. Você tinha tanto daquilo, naquele caldo quente, orgânico lá, cheio de aminoácidos e proteínas montadas ali aleatoriamente, que em algum momento se uniram proteínas que por coincidência davam certo de reagir entre si, fazer determinadas funções mais simples ali, e elas se uniram em aglomerados, que o nome que é dado é coacervados. Esses aglomerados eram o quê? Era como se fosse uma célula. Você ajunta um monte de proteínas ali dentro numa membrana lipídica ali em volta, numa camada ali de lipídios em volta, como você na água e gordura não se mistura, elas se formam ali bolinhas, ou seja, teria formado aquilo ali com determinadas proteínas que aleatoriamente tinham sido formadas antes e elas ficaram todas dentro ali. Bom, coacervados não são considerados organismos vivos, mas seria aquele princípio da coisa, ok? Esses coacervados, então, esse ajuntamento de proteínas ali, eles recebem vários nomes. Protobiontes, ou seja, antes da vida, microsferas, protocélulas, micelas, lipossomas ou o próprio coacervado. E a energia? Um sistema de coacervado formou, deu certo, então pode ter formado outro, pode ter formado outro, e você tem vários ali. Esses sistemas formados, e eles conseguindo se manter, eles precisavam de uma fonte de energia. Qual seria essa fonte de energia se você não tem um sistema complexo de obtenção de energia a partir de matéria orgânica e nenhum de produção de energia, de queima de energia, de reação, como a gente vê hoje? Como que isso teria surgido? Na hipótese heterotrófica, fala que essa fonte de energia poderia ter vindo de ligações químicas daqueles elementos que aleatoriamente tinham sido formados, que reagiam e que liberavam energia, e isso poderia aleatoriamente parar dentro dos coacervados e conseguir aquelas reações, produzir a energia necessária ali, certo? Por um processo abiogênico, ou seja, não vivo, tá? Só de reações químicas, essa que é a proposta. Bom, nos seres vivos mais recentes, a energia, para ela ser liberada, ela é liberada da glicose, né? A energia é, no geral, produzida a partir da glicose, só que é glicose reagindo com oxigênio para liberar energia, liberando CO2 e H2O. Nós estamos falando aqui da respiração. Só que lá não tinha oxigênio ainda na atmosfera. Então, como que poderia liberar essa energia? Como poderia liberar energia de compostos, moléculas que existiam ali, que tinham sido formadas aleatoriamente? Bom, a teoria propõe
que do mesmo jeito que algumas moléculas existiam e se formaram aleatoriamente, outras também podem ter se formado. Hoje a gente precisa de várias enzimas para poder reagir, formar, gerar reação de respiração, como enzimas, o ATP, por exemplo, também, mas poderiam ter algumas reações que poderiam acontecer ainda na ausência do oxigênio, diferente da reação da respiração. Bom, na ausência de oxigênio, uma célula ela pode tirar energia, por exemplo, da glicose, pelo processo de fermentação. Isso poderia ter acontecido no conservado? Poderia, mas e de onde que veio a glicose? Aí o americano Melvin Calvi, ele fazendo experiências do mesmo jeito do Miller, misturando e jogando raios e fazendo experimentos, ele mostrou que dava para poder produzir glicose numa atmosfera primitiva e ficar lá no caldo a glicose lá dissolvida, ok? Como ele demonstrou que daria para poder formar glicose, o outro demonstrou que daria para poder formar aminoácidos, o outro demonstrou que dava para pelo menos 2 aminoácidos montarem, a teoria está se formando, falando, então tá, se dá para montar 2, pode ser que desse para montar mais. A proteína vai ter 80 aminoácidos, 40, 80, 100 aminoácidos, então daria para poder sair juntando, é assim que a teoria propõe. A glicose poderia ter sido formada por esses processos inorgânicos aí. Então, se isso tudo foi formado, o ATP, por exemplo, poderia também já existir. A experiência do Fox demonstrando isso, que dava para poder juntar, então, na teoria, outras moléculas complexas, que não tem exatamente a explicação para como elas poderiam ter sido formadas, mas elas poderiam ter sido formadas naquela atmosfera primitiva que nós não temos mais. É assim que é a proposta, ok? Então, naquele mar primitivo, teria tudo o que precisava disponível. Essa que é a ideia da teoria heterotrófica, ok? Se tudo isso aconteceu como a teoria propõe, você tinha glicose, você tinha enzima, você tinha ATP, tudo dissolvido naquele caldo orgânico. Então, os primeiros seres vivos teriam sido, então, heterótrofos, ou seja, eles se alimentavam, o alimento estava lá pronto já para ele, anaeróbio, ou seja, não precisava de oxigênio para tirar energia, porque ele fazia fermentação, porque tinha tudo necessário ali. É isso que a teoria vai propor. E a reprodução? Coacervado deu certo, tem vários coacervados, já está conseguindo tirar energia ali dentro mesmo, está conseguindo existir, sobreviver, eles iam crescendo, porque ele ia se alimentando, ele ia crescendo. Só que à medida que ia crescendo, ele começou a ter um problema, falta energia, falta alimento, nutrientes lá no meio dele, porque está muito longe, né? Está ficando grande, ele já está chegando num limite máximo, e chegou no limite máximo, se ele continuasse crescendo, estourava e deixava de existir o coacervado, ele achava um jeito de dividir, ou então ele também morria de fome. Então, nessas condições, teria aparecido, então, uma forma dele se dividir. Mas se ele se dividisse, como ele ia se dividir e continuar existindo e funcionando daquele jeito? Ok? Como um sistema complexo dividiria e formaria 2 iguais para poder aquilo continuar existindo? Bom, aí veio a ideia do surgimento. Aí, depois de tudo já pronto, poderia ter existido os ácidos nucleicos, RNA e DNA, por um processo inverso. É assim que a teoria está propondo. Ou seja, você já tem as proteínas, você já tem as enzimas, você já tem tudo funcionando ali. Em algum momento poderia ter existido os ácidos nucleicos, que tenha por complementaridade, conseguem associar e unir aminoácidos na ordem certa, do RNA, por exemplo, o DNA, e aí a partir do momento que você tem o DNA, que tem um mecanismo que dá para poder dividir e formar 2 sequências iguais, ou seja, eles se dividindo, e uma parte para um lado, outra parte para o outro, de 2 coacervados, depois de uma divisão, num gerar proteínas iguais no outro, aí você mantém aquela característica, e é assim que a teoria propõe que a vida teria surgido e a complexidade teria surgido. Aparecendo o DNA, os conservados ganhariam a possibilidade de gerar cópias idênticas, ok? Gerando cópias idênticas, aqueles seres passaram a se reproduzir e encher a água. Bom, enchendo a água, ocupando todo o meio ambiente aquático ali, eles iriam sobrevivendo nos ambientes que permitiam que eles sobreviviam, que tinham tudo que era necessário para sobreviver. Só que DNA, como a gente conhece hoje, sofre mutação. Sofrendo mutação, muda a ordem dos aminoácidos lá da proteína que ele está produzindo a partir do DNA, RNA, proteína. Mudando as proteínas, você muda as funções. Mudando as funções, isso acontecendo ao longo de milhões de anos, proteínas diversas vão surgindo, com essa diversidade de proteínas surgindo, essas
células primitivas, então, passariam a ter, então, a possibilidade de viver em ambientes um pouco diferentes, algumas com mais frio, outras menos frio, com mais nutriente, com menos nutriente, com maior salinidade, menor salinidade. Essas variações começaram a surgir e a vida começou a gerar diversidade, forma diferente, ocupando espaços diferentes. Bom, é possível que essas mutações, então, tenham gerado essa diversidade. Essa diversidade gerava, em alguns momentos, vantagens. Essas vantagens faziam com que aqueles seres vivessem mais, vivendo mais, reproduziam mais, faziam cópias mais, número maior de cópias iguais a eles, e eles iam se adaptando e preenchendo e ocupando os espaços com aquelas novas características que foram surgindo a partir dessas mutações, como a gente já estudou o processo de mutação e seleção. Bom, e os autótrofos, aqueles que produzem o próprio alimento? Já que você tinha já agora toda essa complexidade, por algum tipo de mutação poderiam ter surgido os autótrofos. Surgindo os autótrofos com proteínas específicas que conseguem fazer a produção do próprio alimento, conseguem fazer a síntese, conseguem pegar CO2, H2O, a luz, captar, gerar matéria orgânica. Você teria então o processo de fotossíntese estabelecido. Fotossíntese estabelecendo, você já começa a produzir matéria orgânica e não mais aquilo que tinha sido produzido na atmosfera primitiva, que já nem estava igual mais. Então, aquilo tudo que tinha sido produzido antes estava ali pronto, mas não estava mais surgindo. Só que aí já os seres autótrofos surgindo, eles começam a fazer fotossíntese e produzir matéria orgânica que antes estava já pronta ali, por aqueles processos anteriores. Bom, fotossíntese acontecendo, a fotossíntese pega CO2, H2O, produz a glicose, o carboidrato, e libera oxigênio e água. Liberando oxigênio, o oxigênio começa a se acumular na atmosfera. O oxigênio se acumulando na atmosfera, você já passa a ter uma nova molécula disponível que antes não tinha. O processo de fermentação, que é aquele que a gente citou, consegue liberar energia da glicose, só que uma quantidade pequena de energia. Ok? Em comparação com o processo de respiração, que usa oxigênio para queimar a glicose e liberar energia. Então, com o passar do tempo, surgindo então por mutações, e já tendo oxigênio, e surgindo por mutações, moléculas e proteínas que poderiam pegar a glicose, reagir com o oxigênio e liberar energia, e muito mais energia do que por fermentação, então os aeróbicos, que são os aeróbios, aqueles que utilizam o oxigênio, passaram a predominar, porque viviam mais, porque precisavam se alimentar menos, porque conseguiam uma liberação maior de energia, e esses começaram a predominar. Portanto, então, a teoria da origem heterotrófica da vida, ela fala que você primeiro teve os alimentos, depois você teve os que consumiam esses alimentos, depois você teve a complexidade dentro dos consumidores desse alimento, desses nutrientes. Nessa complexidade surgiu a fotossíntese que liberou o oxigênio, que mudou a atmosfera, que deu origem aos seres que consumiam o oxigênio, os aeróbios que predominam hoje. Ok? Essa é a teoria, a hipótese heterotrófica mais aceita e que a gente encerra por aqui. Ok? Então, até mais, pessoal.